Desde os animais antropomorfizados dos pergaminhos Shoujo Giga até os mangás do início do século XX e o primeiro filme, Katsuro Shashin, em 1911, o anime está enraizado em nossas histórias coletivas. Hoje, ainda é um grande tema de discussão no mundo todo, mas existe uma série de mangá que conecta todas elas. One Piece. Número 10. One Piece é amplamente considerado uma obra-prima da narrativa, e em 2024 o mangá foi considerado o quadrinho mais vendido de todos os tempos. Resumir One Piece é uma tarefa difícil, com mais de 1000 capítulos, um breve resumo é quase impossível. A história se passa na Era Dourada da pirataria, após a execução de Gold Roger, que havia descoberto o maior tesouro conhecido pela humanidade, o One Piece, um artefato que se torna o centro da trama depois que Roger instruiu o mundo a encontrar seu maior tesouro. No centro da trama, com origens em uma pequena vila, está Monkey D. Luffy, um garoto normal que consumiu uma fruta do diabo capaz de conceder poderes mágicos a quem a come. No caso de Luffy, foi a fruta da borracha, que permite que ele estique o corpo como se fosse de borracha. Esse personagem idolatrava o pirata Shanks, o ruivo, que o salvou de uma serpente do mar e sacrificou seu braço no processo. Antes de partir e deixar Luffy, Shanks lhe entrega um chapéu de palha, seu bem mais valioso, que inspira o nome da tripulação de piratas. Além de suas habilidades únicas de corpo de borracha, o que diferencia Luffy dos outros personagens é que ele é o único que utiliza o Gear 2, o Gear 3, o Gear 4 e o Gear 5. Os Gears são aplicações do seu poder, permitindo manipular aspectos da anatomia, como fluxo sanguíneo, aumento dos ossos e compactação muscular. No Gear 2 Luffy consegue usar sua habilidade para bombear mais sangue para as pernas, permitindo aumentar a velocidade e a força. No Gear 3, ao morder o polegar, Luffy consegue inflar seus ossos, criando membros enormes que podem causar danos sérios. No Gear 4, ele consegue inflar seus músculos tanto para defesa quanto para ataque. Luffy despertou o segundo Gear no capítulo 388 do mangá, durante uma batalha contra o agente da CP-9 Blueno, no arco de Enies Lobby. Seria a partir desse momento que um efeito dominó começaria a acontecer. Depois do episódio do anime, a internet ficou enlouquecida e obcecada em ver Luffy explorar suas habilidades. Esse próximo momento aconteceu no episódio 288, que corresponde ao capítulo 403 do mangá. Nesse episódio, Luffy usou o Gear 3 para inflar seus ossos e aumentar o punho, conseguindo quebrar uma porta de aço resistente. Vídeos de reação desse momento rapidamente inundaram as redes sociais, com fãs de anime e influenciadores gravando suas reações a esse momento empolgante. Mas não foi a última vez que a série provocaria expressões de choque. No capítulo 784 do mangá e no episódio 726 da série de televisão, Luffy ativa o Gear 4 durante sua batalha com Doflamingo. Ele desfere socos poderosos, retraindo o punho para dentro do braço e liberando-o com grande força. Novamente, a internet estava empolvorosa. Subreddits dedicados a One Piece fervilhavam de empolgação, e logo veio a próxima pergunta. Luffy vai alcançar o Gear 5 algum dia? O intervalo entre cada um desses avanços era de centenas de episódios. Quem sabia quando o Gear 5 ia aparecer? Mas o Gear 5, o nível final, é a forma desperta da Akuma no Mi, o auge do poder de Luffy. Esse evento seria importante, mas os espectadores teriam que esperar. Enquanto isso, a ideia de Luffy alcançar o Gear 5 era apenas uma teoria. Foi no episódio 1071 que Luffy foi forçado a enfrentar a fúria de Kaido das Feras, a criatura mais forte do mundo, que antes era um dos 4 imperadores. Os fãs se surpreenderam neste episódio de várias formas. Geralmente personagens principais não morrem, mas foi no arco do país de Wano que isso ocorreu. Durante a batalha entre Luffy e Kaido, o vilão leva a melhor e acaba derrotando o personagem querido. Os espectadores ficaram na ponta da cadeira quando o coração de Luffy parou de bater. Sua voz virou um sussurro e depois silêncio.
Mas foi nesse momento que a Gomu Gomu no Mi despertou. Uma luz branca e brilhante envolveu seu corpo, deixando-o pálido, contorcendo seu corpo, revivendo-o e transformando-o no guerreiro da libertação. O Gear 5 rompeu os clichês do shounen ao trazer uma física de desenho animado inédita, alinhada à personalidade de Luffy e ao tema de liberdade total. O Gear 5 concedeu ao personagem a habilidade de lutar sem restrições. Ele fez uso de habilidades parecidas com as de desenhos animados, como distorcer seu corpo de maneiras impossíveis e transformar o ambiente ao seu redor em borracha. Esse avanço permitiu que Luffy visse seus inimigos poderosos como brinquedos, e suas habilidades culminaram no episódio 1076, durante outra batalha contra seu antigo oponente. Usando seu poder recém-despertado, Luffy desfere um golpe poderoso, jogando Kaido direto na câmara de magma, encerrando assim seu reinado. Esse momento elevou Luffy de um azarão criativo a uma figura poderosa, capaz de desafiar as entidades mais fortes e vencer com facilidade. Número 9. Os 5 anciãos aparecem pela primeira vez no capítulo 233 do mangá, episódio 151 da série, servindo como os principais antagonistas do arco Egghead. Mas, dadas suas ações diretas e indiretas, assim como seu profundo envolvimento na trama, é seguro considerá-los como grandes antagonistas de toda a série One Piece. Formando a ordem estão São Marcos Mars, o deus guerreiro do meio ambiente, São Topman Mercury, o deus guerreiro da justiça, São Etambaron Nosturo, o deus guerreiro das finanças. São Shepard Jepter, o deus guerreiro da agricultura, e São Figerland Garling, o deus guerreiro da ciência e defesa. Os 5 anciãos pareciam apenas políticos aos espectadores, mas isso seria um grande erro. Suas habilidades de transformação, os fãs descobriram, vêm de um contrato demoníaco, em vez do despertar padrão da fruta do diabo. Eles possuem telepatia e podem virar monstros míticos, como vermes de areia gigantes e cavalos esqueléticos. Essa entidade coletiva causou choque e horror à comunidade de anime quando foi revelado que seus negócios podem ser ainda mais sombrios do que se pensava. Esse momento aconteceu no capítulo 908, episódio 889, durante o arco Levelle. Neste arco, os piratas do Chapéu de Palha enfrentam os piratas da Big Mom e o grupo de Luffy segue para Wano. Enquanto a realeza mundial se reúne para a conferência Levelle, o exército revolucionário prepara seu próximo movimento. Ninguém sabia, mas é nessa parte da série que a verdade sobre quem realmente puxa os pauzinhos seria revelada. E não é um governo coletivo, como os espectadores foram levados a acreditar, mas sim uma única entidade. Após uma reunião entre os personagens Cobra, Doudo e Fugitora, todos os membros da realeza se reuniram em volta de uma mesa e deram início à conferência do Levelle. Os 5 anciãos falaram sobre uma reunião com Cobra e insistiram que o caos crescente exigia uma grande purificação. Em seguida, eles foram ao Trono Vazio, no Castelo Pengia. O Trono Vazio simboliza a ausência de um único governante mundial, garantindo igualdade entre as nações. Só que essa característica já era uma mentira há muito tempo, enganando os espectadores a acreditarem que era verdade. Agora, no Trono Vazio, está uma figura ainda mais enigmática que os anciãos. Ele é o Santo Naronaemo. Nesse momento, as narrativas mantidas por fãs e espectadores começaram a se desfazer. A posição de Emu no trono só podia significar uma coisa. Ele estava movendo os pauzinhos o tempo todo. O que consolidou essa ideia e revelou quem os anciãos realmente eram e a quem representavam foi a reverência coletiva deles ao Rei do Mundo. Ao ajoelharem diante do Criador, os 5 anciãos pediram para saber o nome da luz que ele julgava precisar ser extinta do mundo. A identificação da luz, porém, só pode ser especulativa, com muitos espectadores acreditando que o alvo da purificação era Nefertari Vivi, cuja família se rebelou contra o governo mundial. Mas espalhadas pelo chão havia imagens de alvos alternativos, incluindo Luffy, Barba Negra e a princesa Shiroroshi, atravessada por uma espada.
Esse momento solidificou a ideia de que o mundo estava sendo governado por uma única entidade, uma entidade sobre a qual o público não tinha conhecimento ou tinha conhecimento limitado. Os episódios desencadearam uma onda de especulações sobre a identidade de Emu, o poder que ele possui e seu papel no século perdido. Uma era que não possui registros arqueológicos, e acredita-se que foi o período em que o pior crime possível foi cometido pelo governo mundial e, posteriormente, encoberto pelos 5 anciãos. Número 8. Shanks Ruivo, o personagem idolatrado por Luffy, é o chefe dos Piratas do Ruivo e é um dos 4 imperadores do Novo Mundo. Shanks é uma figura importante na vida de Luffy depois de salvá-lo há 12 anos. Ele inspirou Luffy a seguir seu próprio caminho como pirata e superá-lo um dia. Esse personagem deu a Luffy o chapéu de palha, simbolizando que se encontrariam de novo. Foi também essa troca que permitiria a Luffy comer a Gomu no Mi. Em contraste direto com Shanks, há um personagem determinado a derrubar os 4 imperadores para se estabelecer no Novo Mundo, Eustace Kid, focado em vingança e glória. Ele atua como capitão dos piratas do Kid e é um dos 12 considerados a pior geração. Durante os 2 anos de treinamento de Luffy, Kid desafiou Shanks e nesse processo perdeu um braço, como detalhado apenas no mangá, no capítulo 928. Depois do evento, ele buscou aliança com 2 facções piratas para desafiar os Piratas do Ruivo. Esse desafio, porém, desmoronaria após o ataque de Kaido, levando-o à prisão. Mas seu braço perdido e o encarceramento não foram suficientes para manter Kid afastado, e seu desejo de vingança terminaria em um lugar inesperado. Foi no capítulo 1079 de One Piece, episódio 1112 do anime, durante o arco de Elbaf, que Kid e Shanks se encontraram novamente, e a tão aguardada batalha não poderia ter sido melhor. Por décadas, os fãs ansiavam para ver o Ruivo em ação, e esse momento finalmente havia chegado. Navegando em alto mar, os Piratas do Ruivo se veem confrontando o Pirata Kid, especificamente por causa do ataque deles a Elbaf. Kid entra na batalha achando que lutaria contra outro imperador, mas se vê cercado pela frota de Shanks, o que não esperava. O Imperador Ruivo ordena a retirada, mas antes das tripulações saírem, Kid reúne todos os objetos magnéticos do navio e se prepara para o Punk amaldiçoado. O canhão eletromagnético de alto dano de Kid destruiria toda a frota de Shanks. Mas antes que ele pudesse realizar o ataque, Shanks usou seus poderes de visão do futuro e percebeu o que Kid estava prestes a fazer. Para contrariar suas intenções, o Imperador libera algo inesperado, provocando grande alvoroço na comunidade de anime. Shanks executa o Kamusari, um único ataque de partida divina. Shanks avança rapidamente pelo ar em direção ao Kid, pulando de navio em navio. Ao alcançar o oponente, sua espada já está desembainhada. Kid fica incapacitado e sua arma é destruída em seguida, resultando em uma grande explosão que destrói o navio. Com a ajuda de Dory e Brody, a tripulação acaba afogada e vencida. Foi essa luta que é considerada a mais rápida e unilateral da história de One Piece, levando apenas alguns segundos para Shanks derrotar seu rival e salvar os Piratas do Ruivo. Também foi a primeira vez que os fãs puderam ver o herói em ação de verdade, e também foi a primeira vez que o personagem usou essa habilidade em particular, uma técnica anteriormente usada apenas pelo rei dos piratas, Roger. No número 7, temos outro personagem fundamental em One Piece, o famosíssimo e poderosíssimo membro da Marinha, Vice-Almirante Monkey D. Garp, também conhecido como Garp o Punho, pai de Monkey D. Dragon e avô paterno de Monkey D. Luffy. Ele supervisionou o nascimento de Portgas the Ace e criou Luffy na infância antes de confiar os dois à família Dadin. Este personagem é o único membro da Marinha capaz de desafiar o Rei dos Piratas e também é o herói da Marinha. Garp é uma lenda viva, o membro da Marinha mais forte de todos os tempos, capaz de dividir um continente com uma cabeçada. O que torna esse personagem especialmente único é que sua força física sobre-humana e o domínio dos 3 tipos de haki não vem de uma fruta do diabo.
Sua especialidade é desferir socos com haki do armamento que podem destruir montanhas e arrasar ilhas inteiras, como o Galaxy. Impacto, usado pela primeira vez no episódio 1114, atendeu às expectativas dos fãs e gerou grande alvoroço em diversos fóruns de discussão. Foi durante este episódio, intitulado Pelo Aluno Querido, o punho do vice-almirante Garp, que ele executou seu soco impacto galáctico, tudo em um esforço para salvar Kobe, o herói, um capitão da marinha que serve na unidade das forças especiais SWORD. Kobe foi orientado por ele sob a tutela de Garp, tornando-se especialmente importante para o vice-almirante. Neste episódio, Kobe se encontra em Hachinosu, cercado por um círculo de caçadores de recompensas que estão se preparando para acabar com sua vida. Quando eles disparam, flores brotam das armas em vez de balas. Assim, as armas de fogo se tornam inúteis. Hibari usou uma invenção de Vegapunk para transformar pólvora em flores, enquanto Kujaku prende os caçadores de recompensas com suas habilidades. Durante esse tempo, Garp preparava seu ataque, e mesmo com Kobe insistindo que não merece ser salvo, o almirante o resgata. Ele lança seu navio no ar usando o punho e o conduz até a ilha, onde libera o inédito impacto galáctico que devasta a cidade e derrota os caçadores de recompensas. Número 6. Outro personagem coadjuvante no universo de One Piece é Portgas the Ace, o mesmo Ace que foi colocado sob os cuidados de Monkey D. Garp após a morte de Roger. Ele ficou conhecido como Ace Punho de Fogo e já foi capitão dos Piratas do Espaço antes de entrar para os Piratas do Barba Branca. Esse personagem comeu a Mera Mera no Mi, uma Akuma no Mi Logia, que lhe permite criar, controlar e transformar seu corpo em fogo. Ele tem a habilidade de liberar grandes quantidades de fogo, causando danos em larga escala. Seus punhos em chamas podiam destruir cidades inteiras. Além disso, Ace é um dos poucos em One Piece que pode usar os 3 tipos de haki, embora raramente os use em combate. Embora o mangá não descreva o uso do haki de armamento e do haki de observação, ele revela que o haki de Ace é de natureza flamejante. Só a presença dele já bastava para acessar as nevascas na ilha, como mostrado quando chegou à ilha Drum, onde não nevou por um dia inteiro. Os criadores facilitaram o apego dos espectadores ao personagem e, como em muitas séries, romances e filmes queridos, ele teve um fim prematuro. Embora tenha sido descrita no mangá, a morte de Ace ainda assim despertou um grande interesse pela série de anime, enquanto corações ao redor do mundo se partiram. Foi no episódio 483 que Ace se viu precisando ser resgatado. Ele estava em cativeiro, aguardando execução em Marineford, após ser capturado pelo pirata Barba Negra. Em um esforço para salvá-lo, Luffy se une aos piratas do Barba Branca e realiza uma missão bem-sucedida que salva Ace, pelo menos momentaneamente. Sakazuki, anteriormente conhecido como Almirante Akainu, nutre um ódio profundo por piratas e acredita que a justiça absoluta deve ser mantida. Luffy acaba se tornando seu próximo alvo logo após o resgate de Ace, e Ace, que tem uma necessidade obsessiva de proteger Luffy a qualquer custo, junto com seu próprio orgulho, decide proteger seu irmão de juramento em um momento que abalou toda a comunidade de anime. Sakazuki, a figura mais forte do mundo, demonstra uma habilidade que iguala e até supera a de Ace. Ele comeu a Magu Magu no Mi, fruta do diabo que o permite criar, controlar e se transformar em magma. Durante a cena, Ace percebe que suas habilidades de fogo não são páreo para Sakazuki, e em vez disso, ele entra no caminho do vilão, recebendo o soco de magma, e um punho de lava derretida atravessa o peito do querido personagem. A câmera dá um zoom no Vivrecard de Ace, ligado à sua força vital, queimando e desaparecendo. Luffy observa em choque, e o restante dos piratas, enfurecidos com a cena, avançam contra o almirante da marinha. Enquanto isso, Ace cai nos braços do irmão e relembra seu passado, recordando o objetivo de sua vida. Marco e Vista correm para ajudar, mas percebem que seus órgãos foram queimados irreparavelmente.
Ace não iria sobreviver e, em seus momentos finais, agradece a Luffy por tudo o que fez e a todos os outros por amá-lo. Naquele instante, corações foram despedaçados. Número 5. Aparecendo como vice-presidente da Baroque Works, no episódio 67 de One Piece, está Nico Robin, que estreia como Miss All Sunday, tornando-se conhecida como a Luz da Revolução ou pelo seu epíteto Criança Demônio. Robin foi a sexta a entrar nos Piratas do Chapéu de Palha, atuando como arqueóloga e oficial sênior da grande frota do grupo. Consumidora da Hana-Hana no Mi, uma Akuma no Mi Paramecia, Robin consegue fazer brotar vários membros, olhos e ouvidos em qualquer superfície. Curiosamente, essa habilidade não se limita ao próprio corpo dela, mas também pode ser usada no corpo de seus inimigos e até mesmo em objetos inanimados. Essa habilidade faz com que a personagem incapacite inimigos e atue como espiã eficiente. Ela usa suas habilidades para agarrar, imobilizar e quebrar ossos de oponentes. Robin consegue criar clones completos chamados Clone Hana e também membros gigantes conhecidos como Manos Gigantes. Sua forma mais poderosa é a Demônio Fleur, uma versão demoníaca gigante dela mesma, tornando-a muito eficaz contra oponentes grandes ou grupos. No arco de Water 7, os Piratas do Chapéu de Palha enfrentam a ameaça da CP9 Organização de Assassinos do Governo Mundial. A Organização Sombria ameaçou usar o Buster Call contra os piratas, um ataque realizado por 5 vice-almirantes que seria, sem dúvida, devastador. No episódio 251, Robin pede para falar com Iceberg, revelando que está disposta a se sacrificar pelos Chapéus de Palha. Ela diz que vai se entregar à CP9 e até ajudar a obter os projetos de uma arma antiga. Ela só faria isso se a tripulação pudesse partir em segurança. A ideia de que Robin abriria mão da liberdade pelos amigos se reforça porque, ao longo da série, fica implícito que ela não se sente digna de viver, de ser feliz ou de ter amizades. Desde os 8 anos, ela foi caçada, chamada de demônio e traída pela maioria das pessoas que conhecia. Por isso, ela desenvolveu grande falta de autoestima. As conversas sobre autossacrifício só culminariam vários episódios depois, no episódio 278, durante o arco de Enies Lobby. Robin está no processo de realizar seu sacrifício, entregando-se ao governo mundial. Os Piratas do Chapéu de Palha se unem para impedi-la, afirmando que ela é amiga e não será deixada para trás. Aqui, ela revelou seu maior medo: ser vista como fardo pela tripulação, pois aceitá-la significaria ter o mundo como inimigo. Mesmo assim, a tripulação insiste em lutar por ela. Ela afirma que um dia encontrará seu fim e que esse momento deveria ser agora. O governo mundial avisa a tripulação lá embaixo que não pode fazer nada contra eles, exibindo o símbolo da organização numa bandeira acima. Silga King, seguindo ordem de Luffy, queima a bandeira e declara guerra contra eles. A cena em seguida passou de boa para uma verdadeira obra-prima. Robin chora ao ver que seus amigos escolheram ficar ao seu lado, mesmo contra o mundo. Luffy a instrui a dizer que quer viver, e o resto da tripulação a incentiva a dizer isso. Após alguma hesitação, ela finalmente expressa seu desejo tão aguardado, gritando: "Eu quero viver!", em um momento dramático e memorável que agitou a internet. Número 4. No centro de toda a série One Piece está Gola D. Roger, o lendário pirata que foi capitão dos piratas Roger e detinha o título exclusivo de Rei dos Piratas. Ele possuía o artefato lendário que deu nome à série. Ele também é o pai biológico do Ace. Apesar de não ter uma fruta do diabo, esse personagem alcançou o auge do poder através da maestria dos 3 tipos de haki: armamento, observação e o haki do Rei Supremo. Ele empunhava a grande espada conhecida como Ace e possuía a habilidade de infundir seus ataques com o haki do Conquistador, criando ondas de choque devastadoras de longo alcance. Seu lendário rival de longa data era Barba Branca. Os rivais, que não eram considerados inimigos, demonstram um profundo respeito um pelo outro.
Suas lutas são motivadas pelo desejo de competir com seu único igual, medindo forças, o que frequentemente gera confrontos entre as tripulações. Barba Branca, ou Edward Newgate, é um pirata lendário e capitão dos piratas do Barba Branca. Ele é considerado o homem mais forte do mundo e o homem mais próximo do One Piece após a morte de Roger. Diferente de seu rival, Barba Branca comeu a fruta do diabo Gorogoro no Mi, que permite criar ondas de choque e terremotos. É esse poder que é considerado a fruta do diabo mais forte da classe Paramecia. De acordo com Sengoku, Barba Branca tem o poder de destruir o mundo. Embora esses dois personagens sejam conhecidos por serem grandes rivais, os espectadores nunca os viram realmente lutar entre si. Pelo menos até o episódio 965, intitulado Cruzando Espadas, Roger e Barba Branca. Isso continuou no episódio 966. A batalha ocorre no arco do país de Wano, durante o flashback de Oden, durando até 3 dias em um momento tenso que manteve os espectadores debatendo nos fóruns online. A cena, considerada uma obra-prima, começa com o flashback de Oden ao chegar à ilha com os piratas do Barba Branca e verem os piratas do Roger saqueando o local. Oden, animado para enfrentar um oponente mais forte, decide lutar contra Roger. Antes mesmo de ter a chance de tocar no Rei dos Piratas, um golpe poderoso de Roger o derrotou. Depois de ver Oden caído, Barba Branca intervém, marcando a primeira vez no anime que os rivais têm um confronto em tela. O conflito continua no próximo episódio, com ambas as partes aparentemente ansiosas para se verem. O confronto começa e até as tripulações dos oponentes começam a lutar entre si. Pelos próximos 3 dias, o conflito domina. Com rivais individualmente poderosos, uma grande quantidade de energia causa estragos ao redor. A ilha sofre terremotos e explosões devastadoras de ambos os lados. O chão se racha, pedras flutuam no ar e árvores são arrancadas nesta batalha tão aguardada. Tudo isso se resume à incapacidade dos oponentes de realmente se tocarem. Seus poderes são fortes demais para permitir que qualquer um deles chegue perto o suficiente. No 3º dia, é declarado cessar-fogo, pois Roger e Barba Branca não se derrotam. A batalha termina e no 4º dia, as tripulações rivais trocam presentes. O evento foi um grande momento cultural para a comunidade de One Piece, que o descreveu como histórico e majestoso. Número 3. Sabo, irmão nascido na nobreza, faz parte do desenvolvimento dos personagens e da passado de Monkey D. Luffy e Port Gusty Ace. Sentindo-se oprimido e sufocado pelo status de seus pais, Sabo fugiu de casa e se juntou a Luffy e Ace quando tinha apenas 10 anos de idade. Por 662 episódios de One Piece, esse personagem existe apenas nos flashbacks de Luffy, porque poucos meses depois de começar a viver como um vagabundo, Sabo aparentemente encontraria seu fim. Ao perceber que seus pais se aproximavam, o personagem tentou fugir. Ele zarpou, mas sua embarcação foi destruída por um dragão celestial, o nobre mundial Santo Jalmak, que a considerou um horror de se ver. Depois encontraram seu chapéu destruído e pertences pessoais, e Sabo foi considerado morto. Como em séries ou filmes, se o corpo de um personagem não aparece, dificilmente ele está realmente morto. Essa é uma verdade que a comunidade de One Piece descobriria no episódio 633, após a morte de Ace. No arco de Dressrosa, ocorreu o que muitos consideram a melhor revelação de One Piece. Após a morte de Ace em um episódio anterior, Luffy parte para conquistar a Mera Mera, no Mi, a Akuma no Mi, que pertencia ao seu falecido irmão. Para conquistá-la, ele teria que competir em um torneio no Coliseu Corrida. Luffy se disfarça de Lucy, mas esse disfarce logo cai por terra no momento em que um rosto familiar aparece. Aquele rosto era de Sabo, que foi ao Coliseu proteger a Mera Mera no Mi. Sabo revela sua identidade ao irmão, resultando em uma enxurrada de emoções. Seu surgimento inesperado surpreende os espectadores, mas ainda mais quando é revelado como ele sobreviveu ao dragão celestial e onde esteve durante esse período.
Sabo explica que Monkey D. Dragon, o pai de Luffy e líder do exército revolucionário, o resgatou da embarcação destruída. Mas Sabo ficou gravemente ferido e acabou inconsciente. Ao acordar, descobriram que ele perdera a memória. Esquecendo sua família juramentada, o personagem dedicou-se ao exército, tornando-se chefe do Estado-Maior e reconhecido como o número 2 da organização, ficando apenas abaixo do comandante supremo Dragon. Nessa cena, os espectadores perceberam que as memórias esquecidas voltaram 10 anos depois, ao saber que seu irmão havia morrido. Em um momento incrível, Sabo toma posse da Maramera Nome, de Ace, carregando o legado de seu irmão ao consumir a Akuma no Mi e se tornando Sabo, o Imperador das Chamas. Número 2. No centro do que a internet considera a vitória mais controversa de Luffy em One Piece está Charlotte Katakuri, o irmão trigêmeo mais velho de Daifuku e Oven. Katakuri faz parte dos 3 comandantes doces dos piratas da Big Mom, além de ser o ministro das flores da ilha Totoland. Ele é o antagonista secundário de todo o arco da ilha Whole Cake. Katakuri consumiu a Mochimochi no Mi, uma Akuma no Mi que lhe dá a habilidade de criar, controlar e transformar seu corpo em mochi. Seu mochi é denso e gruda, conseguindo prender até inimigos fortes. Essas habilidades são usadas no combate corpo a corpo, permitindo que o personagem crie vários tentáculos de mochi que servem como punhos e pernas. Esses tentáculos podem ser revestidos com hack de armamento, gerando socos e chutes potentes. Seu poder é devastador, permitindo desviar de ataques com hack, tornando Katakuri especialmente perigoso. Nesse arco, os piratas do Chapéu de Palha enfrentaram a fúria da Big Mom e ficaram presos em Whole Cake após atrapalharem sua festa do chá. Os piratas tentam fugir, mas são impedidos pelos piratas da Big Mom. Mas Luffy vê uma chance de sua tripulação escapar ilesa. No episódio 852, Luffy leva a si mesmo e Katakuri para o mundo dos espelhos, esperando impedi-lo de evitar a fuga. E no final, forçando um duelo 1 contra 1, que novamente deixou os espectadores na ponta da cadeira. Katakuri vê Luffy como uma ameaça direta a Big Mom e busca acabar com seu reinado ali mesmo. O episódio tem o título apropriado: Uma batalha difícil começa, Luffy versus Katakuri. A batalha avança rapidamente, com ambos lutando pela vantagem. Katakuri usa suas habilidades preditivas para determinar qual poder Luffy vai ativar em seguida, o que ele consegue impedir com seu grande punho de mote. Seu punho gigante bate contra a parede, fazendo Luffy cair no chão. Ele se recupera rápido e ativa o Grizzly Magna. Katakuri lançou novamente 2 grandes punhos, dominando Luffy com facilidade. Após várias tentativas fracassadas, os piratas do Chapéu de Palha são afundados por um grande pé de mochi. Katakuri anuncia que não vê vitória no futuro de seu oponente, uma declaração de deixar qualquer um roendo as unhas. A luta é interrompida por Peróspero, que chama Katakuri para informá-lo que os Chapéus de Palha lhe escaparam e pergunta como foi a luta com Luffy. Nesse momento, o pirata recobra a consciência e ataca o oponente com o Elephant Gatling. Katakuri desvia do ataque e contra-ataca. Ele é repetidamente atingido por grandes punhos de mochi. Nas várias horas seguintes, que se estendem até o próximo episódio, a luta continua com o mesmo padrão implacável até o episódio 855. Nesse momento, Katakuri já estava cansado e pela primeira vez na batalha caiu após um golpe de Luffy. Mas isso não o segura por muito tempo. Katakuri observa os chefes esperando com carrinhos de comida e se irrita, pois a persistência de Luffy o atrasou para sua merienda. Em seguida, ele encerra a batalha, prestando seus respeitos ao oponente por sua determinação em não desistir. A luta acaba com Luffy soterrado pela grande quantidade de Mochi. No próximo episódio, Luffy escapa da prisão de Mochi e enfrenta seu rival, desviando dos socos com hack de observação e acertando-o no queixo. Luffy ativa seu recém-aprendido Gear 4, permitindo que ele ganhe vantagem.
A batalha segue até o episódio 871, deixando os espectadores curiosos sobre o vencedor. Na troca final, ambos os combatentes ficam exaustos, mas Luffy ainda consegue se levantar após a queda de Katakuri, conquistando muito respeito. Antes de ficar inconsciente, Katakuri pergunta a Luffy se ele voltaria para derrotar Big Mom, e sorri aliviado ao receber a confirmação de que sim. Número 1. Servindo como navegadora dos piratas do Chapéu de Palha, Nami, a gata ladra, é a irmã adotiva de Nojiki, ambas órfãs. Ela é oficial sênior da grande frota do Chapéu de Palha e terceira a entrar na tripulação, unindo-se no arco de Orange Town. Curiosamente, ela é uma das poucas dos chapéus de palha que não usam Akuma no Mi. Em vez disso, ela confia em sua própria inteligência, habilidades de navegação e no Climattact, uma arma que permite controlar o clima usando um bastão e a nuvem senciente Zeus. Há inúmeros momentos em One Piece que deixaram os espectadores impressionados com Nami, mas nenhum supera suas ações no arco do país de Wano, episódio 1008 intitulado A Rendição de Nami, a Feroz Cabeçada de Ulti. Neste episódio, Marco enfrenta Big Mom, enquanto Apu é perseguido por Zoro e Drake dos Chapéus de Palha, que tentam obter dele uma amostra do anticorpo. Chopper é infectado pelo Alcyone, enquanto Brook, sem pele ou sangue, permanece imune à mordida. Enquanto os Chapéus de Palha estão quase todos distraídos, Nami e Usopp são obrigados a fugir de Ulti e Page One, que querem vingança após os ataques anteriores feitos pelos dois piratas do Chapéu de Palha. A perseguição termina tensa quando Nami é encurralada em uma casa de banhos. Ulti a domina e desfere uma cabeçada poderosa, derrubando-a no chão. Usopp avança para intervir, mas tanto Ulti quanto Page One o derrotam. Sem outras opções, Nami decide se render, desencadeando o caos em toda a comunidade de One Piece. Mas a raiva se transforma em choque e horror quando a personagem recebe um ultimato inesperado, ao qual ela responde de uma maneira surpreendente. Ulti sugere que, se Nami não admitir que Kaido será o rei dos piratas, em vez de Luffy, ela será executada. O subconsciente de Nami volta ao passado. Quando conheceu Luffy pela primeira vez, ele a defendeu de Arlong. Ele libertou sua vila. Lembrando do amor por sua tripulação, Nami faz o sacrifício supremo. Apesar de estar apavorada, ela insiste que não vai mentir para salvar sua vida e declara para Ulti que Luffy será, sem dúvida, o rei dos piratas. O possível sacrifício gerou grande movimentação nos fóruns de discussão de One Piece. Os espectadores ficaram incrédulos ao ver um personagem querido prestes a ser eliminado da série, restando apenas em flashbacks. Felizmente, isso não acontece porque, bem na hora certa, Tama e seu híbrido de leão, cachorro e porco, Komasho, aparecem. Komasho morde a cabeça de Ulti e Nami é libertada. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns. Até a próxima!